Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Luís, homem é preso enquanto surfava na Avenida Litorânea. Estupro de vulnerável. Idoso é preso ao prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Estupro coletivo, 3 adolescentes são apreendidos no bairro do Anil. Justiça define regras para menores nos arraiais da capital. Centro Histórico ganha novas obras de revitalização. O Hospital Universitário da UFMA promove a ação de doação de leite materno. Escala 6x1 pode acabar só em 2036. Política com Felipe Clã Sarney, guia e articulador nacional do MDB e Lula. No esporte, São Luís receberá Torneio Regional Nordeste de Ginástica Rítmica. Parceria Vale e Cobe impulsionará projetos esportivos no Maranhão. E Bobô concorre ao Beach Soccer Stars 2025. No Rádio Opinião, criatividade com a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes. Hoje, Mayra Nogueira, é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026, Dia Mundial da Metrologia, que é a ciência de medição abrangendo todos os aspectos teóricos e práticos de qualquer área. É Dia Mundial das Abelhas. Dia Nacional do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. Dia Nacional do Pedagogo. Dia Nacional do Medicamento Genérico. Dia do Comissário de Menores. E Dia do Otimismo. Você está otimista hoje, Maria Nogueira? Sempre otimista. Que bom. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. E sempre com muito otimismo, Mayra Nogueira. 7h17, mandando alô aqui para Mari Silva Mourão lá no YouTube. Quem está por aqui também acompanhando a gente é Heraldo Moreira, o homem do esporte na Rádio Universidade. Ele tá comandante do esporte, comandante com Paulo do esporte. Pellegrini. Também é a filha, né, Maria Clara, né, Heraldo, também o juiz Edilson Caridade, esposa Rita, filha Abigail. Muito obrigado nessa conexão sempre com a gente, Mayra Nogueira, quem está pelo WhatsApp também. Está acompanhando o Renato Gomes e a Luzia em Passo Lumiar. Eu, Denis, o Miguel e o Marco estão no bairro Linha, no São Francisco, a família toda. Também o Raimundo Pinto em Brejo, que está sintonizado sempre aí, direto de Brejo. Com muito otimismo, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Olha, Mayra Nogueira, é preciso muito otimismo para encarar o dia a dia, realmente. Vamos aqui ao noticiário, portanto. Olha, você pode acessar, tá, as imagens diretamente lá no YouTube, Universidade FM 106, também no nosso site www.universidadefm.ufma.br, onde você também pode baixar o nosso aplicativo oficial. Imagens, modais de imagens também por esses canais. Aqui em O Imparcial, confira com a gente e ouça no Dial. Em O Imparcial, eleições 2026, Sarney intensifica articulações no MDB com Lula em Brasília. O ex-presidente da República, José Sarney, conduziu ontem, terça-feira, dia 19, em Brasília, reunião estratégica do MDB para as eleições de 2026, em um movimento que pode provocar reflexos diretos no xadrez político maranhense. Daqui a pouquinho, Felipe Clã vai explicar isso aqui que está acontecendo, tá? Mayra Nogueira, como destaque também. Casa Civil do Governo será chefiada por uma mulher. A nomeação de Miri Reis reforça a reorganização administrativa do governo e busca manter articulação política na região tocantina após saída de Sebastião Madeira. Artesanato maranhense destaque em São Paulo e...
BNDES amplia crédito para o Maranhão. Projeto em São Luís celebra o legado de Maria Firmina. ANEEL, sim, pode falar. A agenda, né? A agenda começa nos dias 20 e 21 de maio, com oficinas, portanto, hoje e amanhã. Oficinas de dança popular, danças populares, né, maranhenses, ministradas por Renato Guterres para estudantes. E, finalmente... A ANEEL aprova 5,5 bilhões para reduzir conta de luz. E COB anuncia parceria com a Vale Maranhão, e o Maranhão pode ser contemplado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no esporte também, tá? 7h20, Mayra Nogueira, em Jornal Pequeno. O destaque hoje, a manchete é: precatórios do Fundef. PGE rebate discurso da oposição e diz que pagamento aguarda apenas aval do Supremo Tribunal Federal. O ex-procurador também explicou que o ministro indeferiu e bloqueou o pagamento de honorários advocatícios, que seriam descontados dos valores destinados aos professores. Destaque também, Mayra. PF deflagra operação contra crimes sexuais infantis na internet. Maranhão destaca-se no cenário nacional com inovação em gestão pública. Flávio Bolsonaro critica a PEC da jornada e propõe flexibilização trabalhista. Claro, né? B3 amplia ações de educação financeira para os universitários. Galípolo afirma que economia aquecida dificulta a convergência da inflação. E ministra defende fortalecimento das políticas, de políticas para a população em situação de rua. Esses são os destaques do Jornal Pequeno nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem destaques da internet. 7h21, Mayra Nogueira, vamos para o trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às primeiras informações do trânsito. São 7h22. A gente observa que na saída de São Luís, BR-135, ali logo após o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, né? O trânsito segue com muita retenção neste momento. Também por aqui na entrada da área Itaquibacanga. Olha, a coisa está complicada aqui, viu? Desde a barragem, tá? Entrada da área Itaquibacanga, chegando ali até as imediações do Parque Botânico da Vale, portanto, trânsito na entrada já muito acirrado neste momento. Aqui na Avenida São Marçal, no João Paulo, também já começa a ficar um pouco mais tenso ali no sentido centro, né? A Avenida dos Franceses está demandada, mas o trânsito está fluindo, assim como a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Aqui na Daniel de Latouche, da Coama até as imediações do Shopping da Ilha, trânsito muito demandado no sentido centro, sentido bairro Ipaze. Também um trecho aqui da Avenida São Luís, Rei de França, né? Antes de chegar no antigo retorno ali do Anil, né? Enfim, um trânsito também muito demandado, tá? Borges Júnior tem mais informações, não é isso, Borges? 7h24, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos, Adalberto. Informações à Avenida Santos Dumont, nesse acesso aí, imediações do Colégio Divina Pastora, trânsito intenso neste momento, grande quantidade de veículos, quem busca acessar aí a Avenida Casimiro Júnior, trânsito bastante
intenso nesse momento, formando às vezes pontos de retenção por conta da quantidade de veículos e o conjunto semafórico que acaba às vezes retendo esse fluxo intenso de veículos nesse horário da manhã. Informações referentes também ao outro trecho da Gerônimo de Albuquerque, onde neste momento, a altura do bairro Vinhais, o Vinhais, Coafuma, seguindo aí sentido centro, sentido elevado do trabalhador no deslocamento para o centro, fluxo também mais intenso nesse sentido, isso repetindo o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário, Adalberto, quando a normalidade para essa hora é realmente o fluxo maior, mais intenso para quem busca o sentido centro, e dessa forma acontecendo nos principais corredores da capital. Nesse mesmo trecho, mas no sentido bairro, o sentido inverso, o número também é considerável de veículos, mas trânsito fluindo sem problemas. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Participe também, você, ouvinte, que acompanha também o Jornal Rádio Universidade pelo YouTube, tem um chat aqui pra gente, tem o WhatsApp 99217-2647, mande a sua mensagem. Vamos ao noticiário, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Borges, começando esse noticiário, nesta quarta-feira, um homem, inusitado também essa ação, viu? Homem é preso enquanto surfava na Avenida Litorânea, ele é acusado de tráfico, é isso? Homem investigado por tráfico de drogas, ele foi preso na manhã dessa terça-feira, manhã de ontem, prisão acontecida na praia do Olho d'Água, aqui em São Luís, e segundo a Polícia Civil, ele praticava surf quando foi abordado pelas equipes. Suspeito, 50 anos, é conhecido como Cabeça, ele estava foragido desde o ano passado, desde 2025. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, mandado expedido pela Justiça da capital em 2024. A ação ela foi realizada pela SENAR, que é a Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, contou aí com o suporte de uma moto aquática, teve apoio também do Corpo de Bombeiros Militar. O investigado, ele responde a um crime, a um processo criminal aberto em 2023, e de acordo com a polícia, o paradeiro do homem foi descoberto após trabalhos de inteligência. A prisão, ela acabou chamando a atenção porque aconteceu dentro do próprio mar, enquanto ele surfava. Há vídeos circulando nas redes sociais, mostrando aí o momento em que a prisão desse homem é efetuada. Após ser detido, o suspeito, então, ele foi levado à sede da SENAR, no bairro de Fátima, em seguida encaminhado à central de custódia, onde permanece à disposição da Justiça. Adalberto, Mayra. Borges, continuando aqui mais um outro assunto, estupro de vulnerável. Idoso é preso ao prestar depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Fato acontecido aqui em São Luís, na tarde de ontem, tarde desta terça-feira, contra um homem de 83 anos, havia então um mandado de prisão preventiva. Ele era investigado por estupro de vulnerável, crime cometido aqui na capital maranhense. Prisão ela foi efetuada pela Polícia Civil do Maranhão, a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, informou que o crime foi denunciado no final do ano passado, final de 2025, denúncia feita pela irmã da vítima. O depoimento foi colhido por meio de escuta especializada e ela relatou então que os abusos ocorreram quando a criança tinha entre 9 e 11 anos de idade. A vítima, ela afirmou que os abusos aconteciam por meio de toques e atos libidinosos, violência praticada pelo investigado. Esse homem ele atuava como professor de karatê e no dia de ontem o idoso então foi até a DPCA, foi até a delegacia de forma espontânea e de acordo com ele seria apenas para prestar esclarecimentos sobre o caso. Mas ao chegar tomou conhecimento de uma ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário, ordem de prisão contra ele. Então, o homem ele foi preso, submetido aos procedimentos legais na delegacia, depois, então, foi encaminhado à Central de Custódia, aqui de São Luís, e vai seguir aí à disposição da Justiça.
Adalberto, Mayra. Que noticiário lamentável, né? Estupro de vulnerável. E olha que piora. Borges, falar sobre estupro coletivo. 3 adolescentes são apreendidos no bairro do Anil. Lembrando que há poucos dias teve um caso lá em Alcântara também. Essa coisa de estupro coletivo parece que está virando moda. Que coisa triste isso. Alcântara foi dentro da escola e agora a apreensão acontecida no último domingo, dia 17 de maio. A apreensão veio após investigação relacionada ao caso. A violência envolveria uma menina de 12 anos, na região do Pão de Açúcar, no bairro do Anil. Familiares da adolescente procuraram as autoridades para comunicar o caso. Então, a Polícia Militar do Maranhão efetuou a apreensão desses 3 adolescentes e a polícia que chegou a esses 3 adolescentes, esses 3 menores, após um trabalho das equipes do setor de inteligência, trabalho que localizou os menores apontados nas investigações. A vítima, ela recebeu atendimento especializado, segue recebendo esse atendimento, também acompanhamento das autoridades competentes, e para dar suporte às apurações, foram realizados exames periciais. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão informou que os adolescentes foram conduzidos à DAI, que é a Delegacia do Adolescente Infrator. Já foram adotados os procedimentos previstos em lei e ainda de acordo com a Secretaria de Segurança, em razão de o caso envolver menores de idade, outros detalhes vão permanecer sob sigilo, isso em conformidade com o que estabelece o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os adolescentes, esses 3 adolescentes apreendidos no Pão de Açúcar, na região do Anil, eles permanecem à disposição da Justiça e as investigações continuam. A vítima, uma menina de 12 anos de idade. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível. 7h31 agora. Mayra, vamos para o break e venha com análise política com o Felipe Clã em seguida. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h32 agora. Recebemos Felipe Clã com muito otimismo, viu, Felipe? Bom dia. Vamos falar sobre José Sarney aí, ainda com muita atividade política, né? Olha, bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, ouvintes da nossa rádio, universidade, com muito otimismo, acreditando, né, que não existe idade, existe sim experiência, competência e decisão em fazer a sua história. Zé Sarney continua determinando, né, que ele sim está na prioridade das articulações, dos melhores conselhos para o presidente Lula e ao MDB nacional e estadual. Evidente que colocando a sua filha como pré-candidata a senadora, a ex-governadora Rosiana Sarney, que é muito interessante esse processo. Ontem nós fizemos aquela leitura, né, daqueles... Já teve até reclamação, viu, Adalberto? Vamos ter que refazer aquela lista, porque nós esquecemos o pessoal do PSTU, não colocamos. Então, vamos ter que fazer essa semana, se possível, vamos refazer essa leitura. Mas, de qualquer maneira, está feito aqui o registro. A questão é que o Sarney ontem esteve em Brasília, né, negociando todo um processo, porque o MDB nacional já tinha dito não para o Lula, né? Aquela velha mania da turma do PT de achar que todo mundo tem que seguir eles. Em época de eleição, até o filho desconhece o pai, meu amigo, se for o caso, né? Berço é uma coisa que todo mundo quer, mas cabe muito pouca gente lá dentro. Então, o MDB
se manteve, né? Principalmente os estados do Nordeste, que é fundamental para a eleição do presidente Lula, a reeleição. Lembrando, o Maranhão está no topo, né, com seus pouquíssimos votos, né, que antigamente todos desdenhavam, que não chegava a 2%. Hoje, a eleição no Brasil se define por 2%. A questão é, Rosiana entrando, né, que o MDB tá livre, a Rosiana está livre para ser pré-candidata. A Nacional já disse sim para ela antes mesmo dessa reunião, que me parece que foi uma condição do Sarney para que ele pudesse estar atuando como esse grande negociador nacional. A questão é o seguinte, o Lula está sendo inteligente em fazer 2 palanques, um que agrade o Flávio Dino, outro que agrade o Grupo Brandão e o Grupo Sarney. Isso vai dar certo? Isso vai funcionar? Vamos ver, né? Não é estranho, porque isso nós já assistimos essas questões. Mas o Lula novamente vai vir para o Maranhão com toda essa confusão ou vai ficar em timon, como foi numa eleição de Rosiana para governadora? São as perguntas da pré-campanha eleitoral, meu caro Adalberto. Isso aí é uma tendência, né, que parece que é cristalizada e que vai continuar sendo assim. Felipe, falar agora dos deputados do Maranhão contra os adolescentes com penas de 18 anos, isso também é uma tendência, né, de querer fazer essa movimentação, né? Olha, eu falo até com responsabilidade, porque já estive à frente, né, como gestor da pasta da juventude, fui o primeiro gestor do Estado, fui convocado pelos movimentos e pela área de governo para ser presidente do Conselho da Criança e do Adolescente do Maranhão. E nós estamos em maio, né? Olhamos o 18 de maio, que foi nada, pode-se dizer, de questão de movimento para que era antigamente. Ou seja, continua-se errando, pecando nas políticas públicas de conscientização. 70%, 80% da violência sexual contra criança e adolescente, diga-se de passagem, o Maranhão já foi referência nacional, né, nesse entendimento. Não era uma questão do combate, não se combate isso, se conscientiza, né, se trabalha. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos somente a instrução penal, né? E, infelizmente, os nossos deputados no Maranhão, mais à direita, os conservadores, se juntam àquela turma do oba-oba, né, da direita radical, que acha que o problema está nas pessoas e não nos gestores. É hora de acabar com isto, é hora de entender que esses garotos que estão nesses estupros coletivos talvez não tenham tido a capacidade de entender a responsabilidade e a dimensão dos seus atos. É uma questão que nós precisamos pensar muito, mas não só ficar pensando, agir. É fácil dizer que vamos encarcerar os nossos adolescentes por 18 anos, enquanto esses senhores estão lá no Congresso Nacional. O mais curioso, Adalberto, é que, como sempre, nós temos o cuidado, né, de fazer as escutas junto aos responsáveis pelas propostas. E eu fiz a consulta, né, com o deputado Hildo Rocha, deputado federal, que é muito atuante, para entender onde é que foi que ele pegou os dados que 80%, né, dos estupros tem participação de jovens. Você não vai acreditar. Foi de uma reportagem, né, que não tinha nenhum dado, nenhuma fonte, e não tiveram cuidado, e esse discurso foi feito no Congresso Nacional do Brasil. Precisamos mudar
a juventude? Sim. Precisamos conscientizar a juventude? Sim. Mas eu acho que nós temos que colocar os nossos parlamentares de volta vamos dizer, a estudar os processos e os problemas deste país, meu caro Adalberto. Aquela velha utilização de pautas morais para justamente render votos, claro, em um primeiro momento, sendo tudo muito no alvoroço das coisas e levando a pensamentos errôneos, né? A academia, ela existe, né? As universidades e especialistas, justamente para ajudar nesse processo, né? Parece que os nossos políticos eles estão cada vez mais distantes dessa, pelo menos uma parte, né, dos políticos, distante dessa tendência que é justamente a mais racional. E, claro, não levar, né, cada vez mais adolescentes para virar massa de manobra de facções criminosas, né, que a gente vê que a coisa aumenta exponencialmente, né, a cada dia aqui em nosso país, e a violência cresce e os políticos querendo dar solução que não existe, que faz, na verdade, ainda piorar a situação. Lamentável. Mudando aqui, Felipe, né? Falar em questões relacionadas de uma certa maneira também, né? De uma certa maneira, marginalidade, né? Vamos lá. Polícia Federal pode ser usada contra perito que mostrou o contrato milionário dos Moraes com o Vorcaro, né? O marginal aí, com certeza, é Vorcaro, né? Eu tenho certas dúvidas, né? Mas tudo bem, não é nós que vamos apurar isso. Existe o Ministério Público Federal, existe os movimentos, né? Existe a opinião pública para estar julgando essa questão. A imprensa nacional divulgou que o perito que soltou, vamos dizer assim, para a imprensa sobre o contrato de mais de 100 e poucos milhões do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo investigado, com certeza vai ser afastado, com certeza vai ser perseguido, com certeza vai ter lá no seu boletinzinho uma anotação. Mas eu fico perguntando, e a esposa? E o ministro? Também não vai ser investigado pela Polícia Federal? Quem foi que falou que ser ministro fica imune de investigações? Olha, nós só temos aqui a imprensa e a opinião pública. Nós precisamos, sim, que seja apurado essas questões, porque senão este país vai continuar pegando as futuras gerações, né, para botar em presídios. Lembrando que a última proposta do governo federal, leia-se governo Lula, foi de construir mais de 100 presídios de segurança máxima. Mas eu não lembro de dizer que o estudo no Brasil vai ser integral em todas as esferas, né, municipal, estadual e federal. Eu não me lembro de dizer que os professores vão ganhar mais do que os deputados e senadores, e o presidente da República, e os ministros. Felipe, vamos retomar o contato com o Felipe Clã, o contato aqui visual, enfim, de áudio também, tá, Maria Nogueira? Retomando, viu, Felipe? Retomando, voltou aqui o contato visual e também de áudio. É aqui na minha internet ou é na internet da nossa rádio? Tenha sido a sua, deu uma variada. Olha, eu quero dizer que ontem eu parei o meu trabalho para acompanhar os técnicos da Claro, coloquei aqui, olha, o que você imaginar de mais sofisticado, né, na questão de internet e tudo mais, mas me parece que o problema é a Claro, que não está muito claro. Vamos melhorar esse serviço, pessoal. É isso aí. Pois é, agora falando, Felipe, do pré-candidato Felipe Camarão, está retomando aí o Diálogos pelo Maranhão, né?
Olha, lá vem Felipe, né? De volta à estrada, utilizando o mesmo processo do legado que ele defende, que é o legado do Flávio Dino. É muito bom ver isto, entendeu? Porque obriga a todos os pré-candidatos, né, a intensificar as discussões, as conversas, junto com a população, junto com os eleitores. O que resta entender é o prazo que ainda existe, mas o Felipe já aprendeu como é que se faz campanha, os seus aliados já estão aí há muito, muito tempo na questão. Eu acho muito positivo, né? O Alean já está lá no interior, já está aqui na capital, com uma ação muito intensa, o Braide fazendo as suas articulações, o Laésio precisa dizer, oi, gente, estou aqui, né? E os outros pré-candidatos esperando para ver se vão negociar ou não com os que estiverem melhor nas pesquisas, meu caro Adalberto. Agora, falando sobre, de volta, né? Falando sobre Vorcaro, mas com o modal aí, Flávio Bolsonaro, porque Vorcaro é multifacetado, né? Mas nesse bordão aí de Flávio Bolsonaro, será que ainda tem segredos, Felipe? O que você acha? Olha, vamos fazer a vírgula aí, Flávio ou Bolsonaro, né? É uma piada, né? É uma piada. Olha, você vê a cena, né, na televisão, parece que o errado somos nós, né? Parece que assim que as pessoas não é mais nem discernimento, não tem mais vergonha na cara. O Centrão já avisou, né, que é pragmático, já avisou que não vai nessa barca furada, porque nem queria ir nessa barca furada com o Flávio, mas o pai impôs, não, é meu filho, né, o Flavinho é que vai ser o pré-candidato e não o governador de São Paulo. Mas a questão é que agora a pergunta que os próprios aliados que estavam lá botando sua cara a tapa nacionalmente, né, fazem é o seguinte: tem mais algum segredo do Flávio que a gente precisa descobrir? Ou será que está na hora de trocar o candidato desta ala mais da direita, mais radical, mais bolsonarista? Fica a pergunta, meu caro Adalberto. Se você souber, fale aqui. Olha, eu não sei, mas o que dá é a impressão de que vai ser ele mesmo, porque o que interessa para a família Bolsonaro é manter o controle da extrema-direita e parte da direita que é sequestrada pelo bolsonarismo. Olha, Felipe, mudando de Flávio agora, vamos para o Flávio Dino, né? Flávio Dino e os 700 penduricalhos sem transparência. Olha, tanto se zangou com Flávio, tanto se falou de Flávio, que Flávio persegue, que Flávio não sei o quê, e Flávio realmente tem razão. É claro que ele não propôs toda aquela revisão, né, de comportamento e de pagamentos ao Judiciário e ao Ministério Público, né, e a outros segmentos também, né, da administração pública, se ele não tivesse dados muito reais. Ou seja, Flávio é um homem experiente, Flávio sabe como funciona a questão, indiscutível. Tem ações dele que nós não concordamos, né? Nem dele, nem do Supremo, mas faz parte do jogo, do dia a dia. O fato é que mais de 700 pagamentos do Judiciário e do Ministério Público não têm identificação, não têm o porquê de terem sido pagos, né? Mas lembrando também que o Flávio já suspendeu, né, todos os penduricalhos desde fevereiro. Agora fica a pergunta, da mesma forma que foi suspensa as emendas, que mandou-se investigar as emendas, será que o nosso ministro, né, competente e correto vai mandar investigar todos os penduricalhos pagos nos últimos anos e exigir que os procuradores, promotores, juízes, desembargadores devolvam o nosso dinheiro pago
de forma errada? Fica a pergunta, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Olha, Felipe, tu tá cheio de pergunta para mim hoje, tá? Bora finalizar agora falando sobre Brandão prestigiando mulheres e também Imperatriz. Olha, veja só, eu até mudei a pauta na última hora, peço desculpa, mas é bom a gente contar para as pessoas como é que funciona esse bastidores aqui. Faltando 3 minutos para entrar, né, eu tive o cuidado de mudar, porque realmente eu ia falar sobre a propaganda, né, enganosa agora neste período, que toda hora se faz a intriga. Mas vamos, uma notícia muito boa, né? O ex-chefe da Casa Civil, Madeira, né, apresentou, a pedido do governador, um nome, né, de uma pessoa da região tocantina. Nós sabemos que o Brandão tem esse cuidado de prestigiar o sul do Maranhão e a região tocantina. É fundamental, né, é Maranhão. E ele apresentou o nome da educadora Miriam Ribeiro, né, uma gestora da área de educação, que veio das quebradeiras de coco, né? Uma mulher que lutou muito na vida, superou por meio da educação, por meio da gestão, por meio da qualificação. Miriam Ribeiro chega, sim, à Casa Civil do Maranhão, né? Representando as mulheres de todo o Maranhão, mas, claro, que prestigiando também toda aquela região, para junto de Iracema Vale, né, juntos das deputadas, juntos das desembargadoras, das juízas, das mulheres e principalmente das empresárias, estar dizendo que as mulheres são competentes, dizer que as mulheres estão presentes e são, principalmente, Adalberto, necessárias. Vamos aguardar para entender quem é Miriam Ribeiro, que hoje está à frente da Casa Civil do Maranhão. Mais um ponto para o governador Carlos Brandão no respeito às mulheres de hoje. Sempre, meu caro, né? Adalberto. Tem que ter sempre as mulheres, né? Com certeza. Felipe Clã, eu acho. Pela análise. Oi? Não, lembrando aqui, né? Eu acho que a Mayra também vai concordar conosco, não é verdade? Com certeza. É isso aí, Felipe. Muito obrigado pela participação. Análise política de segunda a sexta aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe Clã, um ótimo dia e até amanhã. Estaremos juntos. Agora é hora de dica saudável, né, Mara Nogueira? Vamos lá, dica saudável, faltando 8 minutos para as 8. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, 4º Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. E pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Dica saudável. As dores na coluna podem afetar a qualidade de vida e dificultar atividades simples do dia a dia. Em muitos casos, o problema está relacionado à má postura, ao excesso de tempo sentado e à falta de cuidados com o corpo. Quando o desconforto se torna frequente, é importante observar os sinais e buscar hábitos mais saudáveis. Confira agora alguns fatores que podem contribuir para as dores na coluna. Primeiro, passar muito tempo na mesma posição pode sobrecarregar a coluna e causar tensão muscular. Já o excesso de peso e a falta de atividade física também podem aumentar a pressão sobre a região das costas. Por fim, levantar peso de forma incorreta pode provocar lesões e agravar as dores ao longo do tempo. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Previsão do tempo e tábua de maré. São 7h56, o tempo fica hoje, quarta-feira, em São Luís, parcialmente ensolarado pela manhã, mas com tendência de tempestades com trovoadas à tarde. A temperatura no início da manhã em torno de 27 graus, com umidade alta. Para o Maranhão, o cenário desta quarta-feira também indica instabilidade, com maior chance de chuva e trovoadas ao longo do dia, sobretudo no período da tarde. Adalberto, agora com tábua de maré. É isso aí, Maria Nogueira, com muito otimismo, nesta quarta-feira, a previsão de tábua de maré neste dia 20 é de pré-mar, logo mais, tá? A primeira, às 9h17 da manhã, com 5,8 metros. A segunda vai ser às 9h59 da noite, com 5,4 metros. A primeira baixa-mar aconteceu às 3h12 da madrugada, com 0,7 metro. A segunda será às 3h49 da tarde, com 0,4 metro. Notícias do Brasil. 7h56 agora. A gente começa os destaques nacionais, tá? E você acompanha com a gente nos modais de vídeo, no site da 106, também no aplicativo oficial e no YouTube da Universidade FM, com a manchete de O Globo. Bolsonarismo em crise. Sob pressão, Flávio admite visita a Vorcaro após prisão. Encontro na casa do ex-banqueiro amplia a desconfiança de aliados. Cúpula do PL vê prazo de 15 dias para definir se candidatura continua viável. O que tem, Maria Nogueira, em o estado de São Paulo? Flávio admite que foi à casa de Vorcaro após prisão. Pesquisa aponta desgaste. Senador disse que procurou o dono do Master para pôr ponto final em negociação. Segundo o Atlas, intenções de voto caíram. Pois é. E para finalizar, tem a Folha de São Paulo, que traz a manchete: Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro após primeira prisão de dono do Master. Filho do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto confirma encontro no fim de 2025 e diz ter tentado, aspas, colocar um ponto final. Maria Nogueira, são 7h58 agora. Vamos de produção científica com Rádio Ciência. A gente volta em seguida com mais Jornal Rádio Universidade. Tem Rádio Opinião, tem uma série de coisas aqui na Rádio Universidade, no Jornal Rádio Universidade. Vamos de Rádio Ciência. Técnicas indígenas podem auxiliar no combate a incêndios florestais. Você conhece a lenda de Minarando, dono do fogo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.
Técnicas indígenas podem auxiliar no combate a incêndios florestais. As informações com Pedro Batista. Quando se fala em fogo e povos indígenas, a primeira coisa que vem à cabeça são queimadas, causadas na maioria das vezes pela expansão do agronegócio e como efeito das mudanças climáticas. E não é sem motivo. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, entre 2023 e 2024, as queimadas em terras indígenas aumentaram cerca de 76%. Mas o professor doutor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão, Michael Mello, explica que, para esses povos, essa relação carrega também outro sentido, a espiritualidade. O pensamento indígena sobre o fogo também nos ensina a pensar numa possibilidade de olhar o mundo diminuindo as distâncias que nós criamos entre humanos, animais, plantas, uma ideia de um mundo mais em equilíbrio. Isso porque o fogo é um ser mitológico. Para os povos ameríndios, o fogo foi criado pelos demiurgos, criadores do mundo, e se tornou um aliado dos indígenas nesses processos onde se estabelece essa comunicação com esse mundo cosmológico, sejam em determinadas práticas cotidianas, mas sobretudo em momentos ritualísticos. O fogo cria uma forma de uma ponte do nosso mundo atual, do qual os indígenas estão vivendo, para um mundo cosmológico, onde, como dizem as narrativas míticas, todos os seres falavam a mesma língua. É ciente dessa relação que o professor Michael coordena o estudo Cosmopolíticas do Fogo e os Gavião Pacob-Katie, ontologias indígenas e conhecimento tradicional do fogo. A proposta é compreender o pensamento indígena sobre o fogo, pensando nos conhecimentos construídos a partir dessa relação ancestral. Para isso, a pesquisa é dividida em 2 momentos. A etapa atual consiste em um levantamento de trabalhos científicos sobre o uso indígena do fogo no Brasil, que tenham sido publicados de 2013 a 2022. O próximo passo é uma pesquisa etnográfica, em que os pesquisadores vão se deslocar até a terra indígena Governador, no município de Amarante, a 683 quilômetros da capital, para investigar como os conhecimentos sobre o fogo aparecem no dia a dia do povo Gavião Pacob-Katie. Para o professor Michael, mapear esses saberes pode indicar soluções para os problemas causados pelo fogo, para além do contexto indígena. Nós vivemos num mundo onde o fogo é um grande problema para sociedades não indígenas mesmo, né? Um problema do qual a gente não conseguiu criar muitas respostas efetivas. E nós temos uma sociedade, a sociedade dos indígenas, que milenarmente manejam o fogo de forma efetiva, segura, né? Produtiva dentro dos seus territórios. Então, conhecer quais são essas técnicas, entender um pouco o pensamento indígena por trás do modo de ver e de viver as experiências com fogo, é uma forma de trazer luz sobre essas questões e fomentar o debate sobre novas estratégias de entendimento das relações entre ser humano e ambiente e novas estratégias de manejo do controle do fogo em florestas. A pesquisa segue em andamento na preparação da equipe executora para a pesquisa etnográfica. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a lenda de Minarã, do Dono do Fogo, você conhece? Segundo a tradição oral do povo indígena Caingangue, originário da região sul do Brasil, houve um tempo em que o fogo não existia para a maioria das pessoas. Naquele período, os alimentos eram comidos crus e as pessoas sofriam com o frio, principalmente durante o inverno. A lenda conta que apenas um homem chamado Minarã conhecia o segredo do fogo. Egoísta, ele mantinha o fogo guardado somente em sua oca, sem dividir com os outros povos. As chamas eram vigiadas pela filha, Yaravi, enquanto Minarã protegia o segredo, que garantia calor e sobrevivência. Mas um jovem Caingangue chamado Fietó decidiu mudar essa história. Usando astúcia, ele se transformou em uma gralha branca para se aproximar da oca de Minarã. Quando Yaravi encontrou a ave molhada no rio,
levou a gralha para perto do fogo a fim de secar suas penas. Foi nesse momento que Fietó roubou uma brasa e fugiu. A lenda diz que ao levar o fogo para outros lugares, as chamas se espalharam pelas matas e finalmente chegaram às aldeias, permitindo que diferentes povos passassem a cozinhar, se aquecer e sobreviver ao frio. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. De volta com o Jornal Rádio Universidade, Mara Nogueira, são 8 horas e 5 minutos, trazendo Borges para vir com mais informações, não é isso, Borges? Agora vamos falar sobre Justiça definindo regras para menores nos arraiais da capital maranhense, não é isso? Adalberto, a primeira vara da infância e juventude de São Luís publicou regras para a participação de crianças e adolescentes nas festas juninas deste ano. A medida ela vale para arraiais, grupos folclóricos, Bumba Meu Boi e também apresentações culturais, validade para espaços públicos e privados, mesmo acompanhado dos pais. Crianças com menos de 12 anos só podem participar com alvará judicial. O pedido ele deve ser feito até o dia 29 de maio. Solicitação é feita na Divisão de Proteção Integral, no Fórum Desembargador Sarney Costa. Já os adolescentes acima de 12 anos precisam de autorização assinada pelos responsáveis. A portaria, ela também estabelece o limite de horário. Menores de 7 anos podem permanecer nos eventos até meia-noite, já os de 7 a 12 anos incompletos até as 2 da manhã. Os organizadores dos eventos, eles devem manter alvarás e também as autorizações disponíveis durante as fiscalizações. Também vai ser obrigatório o controle de acesso e a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de idade. Quem descumprir as regras pode responder por infração administrativa. Crianças e adolescentes em situação irregular podem ser retiradas das apresentações e também dos locais das festas. Adalberto, Mayra. Borges, mudando aqui o assunto, aí falando sobre o Centro Histórico, que ganha novas obras de revitalização. Uma notícia muito boa. Ação ligada ao novo pacote de obras para revitalizar o Centro Histórico de São Luís. De acordo com o anúncio feito pelo governo do Maranhão, são 22 imóveis que vão ser recuperados. Entre as ações que vão entrar nesse pacote são os espaços, o Teatro Arthur Azevedo, o antigo Hotel Vila Rica e também o Convento das Mercês. As obras elas fazem parte de uma parceria entre os governos estadual e federal. Também vai ser desenvolvida por meio do PAC Cidades Históricas, que tem conta aí com a participação da iniciativa privada também. Proposta fortalecer o turismo, a cultura e movimentar a economia local, a economia da capital maranhense. No Convento das Mercês, a reforma da Fundação da Memória Republicana Brasileira deve ampliar os espaços de memória e incentivar a geração de emprego e renda na região central da cidade. Já no Teatro Arthur Azevedo, ele vai passar pela maior reforma dos últimos 30 anos. O projeto ele inclui a restauração histórica e também modernização da iluminação, ainda sonorização e novo sistema de climatização. Outro destaque é o antigo Gran São Luís Hotel, ele que vai ser transformado em um novo complexo administrativo, vai abranger aí 8 órgãos do governo do estado. Adalberto, Mayra. 8 horas, aliás. 8 horas e 9 minutos. 8 horas e 8 minutos, tá? Borges, falando agora sobre o Hospital Universitário da UFMA, né, que promoveu ação para promoção de doação do leite materno, né?
integrou aí, Adalberto, a campanha pelo Dia Mundial da doação de leite materno, de leite humano, movimentando então o Hospital Universitário da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, a unidade Presidente Dutra. Ação acontecida no dia de ontem, nessa terça-feira, aqui em São Luís. A campanha, ela reforçou a importância do gesto solidário, doação para ajudar bebês prematuros internados nas UTIs neonatais. Segundo aí o Banco de Leite do Hospital Universitário da UFMA, um único litro de leite pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. A iniciativa, ela chamou atenção ainda para a necessidade de aumentar o número de doadores aqui no estado, aqui no Maranhão. E especialistas lembraram que o leite materno ele protege contra infecções e que ele também ajuda no desenvolvimento dos bebês, isso durante o dia de ontem, durante a campanha. Ajuda aí no desenvolvimento dos bebês, principalmente os que nascem antes do tempo, os bebês prematuros. A campanha, Adalberto, lembrou ainda que a recomendação é de que a amamentação ela seja feita de forma exclusiva até os 6 meses de vida da criança. Durante, então, a mobilização, profissionais também destacaram os cuidados necessários para a doação segura, pontos ligados à questão da higiene na coleta e armazenamento correto do leite. E este ano, o tema da campanha foi Solidariedade que Nutre, Vida que Cresce. A campanha, ela reforçou no dia de ontem que cada gota doada pode representar uma nova chance de vida para centenas de crianças. E para mais informações sobre doação de leite na unidade hospitalar da UFMA, os telefones são 2109-1178, também pelo WhatsApp, que é o 991-636833, DDD 98. Outras informações relacionadas à UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre a escala 6x1, ela pode acabar somente em 2036, é isso? As discussões sobre o fim da escala 6x1, Adalberto, a discussão ela avançou na Câmara dos Deputados. Uma nova emenda apresentada pelo deputado Sérgio Turra já reúne apoio suficiente para começar a tramitar. 4 deputados do Maranhão assinaram o texto: o Aloysio Mendes, o Josival JP, o Hildo Rocha e o Márcio Onasser. A proposta ela prevê uma mudança gradual na jornada de trabalho e, pelo texto, o novo modelo só passaria a valer de forma obrigatória em 2036. A emenda ela também abre espaço para jornadas de até 52 horas semanais, isso em alguns setores específicos da economia. Outro ponto do projeto prevê ainda redução do FGTS de 8% para 4%, também isenção de contribuições ao INSS por empresas contratantes. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Olha, só para lembrar o pessoal sobre a escala 6x1, hoje tem o programa Agenda Pública, tá? A gente vai abordar nesta quarta-feira, portanto, à 13h, as discussões sobre o fim da escala 6x1. Eu vou receber o secretário-geral do Sindicato dos Urbanitários, o Fernando Pereira, o presidente da Associação Comercial do Maranhão, Antônio Gaspar, e também o sociólogo, professor da UFMA, Marcelo Carneiro. A agenda pública começa 13h, como eu já disse, né, com participação pelo WhatsApp e também aqui pelo YouTube da Universidade, que é o Universidade FM 106. Acompanhe, portanto. Mayra, são 8h13, trazer informação aí com Bruno Goulart, tá? Para falar sobre o Sebrae, realizando a primeira turma do Lidere, com foco em formação de lideranças empresariais. Bruno? Liderar uma equipe e, ao mesmo tempo, administrar o próprio negócio é um dos desafios mais recorrentes enfrentados por empresários e gestores de micro e pequenas empresas. Pensando nesse cenário,
o Sebrae abriu inscrições para o Lidere, programa que oferece formação avançada em liderança e gestão de equipes, voltada especialmente a empresários e gestores que já possuem uma estrutura empresarial consolidada e que buscam aperfeiçoar habilidades gerenciais. A iniciativa combina teoria e prática, com workshops presenciais, além de coaching individual e personalizado. A trilha formativa é estruturada em 2 módulos principais. No primeiro, o foco é a autoliderança, com conteúdos voltados ao desenvolvimento pessoal e à comunicação. Já no segundo, a abordagem se volta para a liderança orientada a resultados, com estratégias para engajamento de equipes e alcance de metas. O programa oferece, além do conteúdo técnico, a troca de experiências entre os participantes, ampliando a rede de contatos e fortalecendo o aprendizado coletivo. A expectativa é que esses líderes estejam mais preparados para lidar com desafios, reduzir conflitos e aumentar a produtividade das empresas. Inscrições no site ma.loja.sebrae.com.br. Com redação de Elis Rodrigues, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Ei, já pensou? 8h15 agora, né? Voltando aqui para falar sobre a escala 6x1, o fim da escala 6x1. O texto final deve ser entregue justamente nesta quarta-feira, tá? Quem traz informações é Norberto Notari. O parecer do relator da proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da jornada de trabalho no Brasil deve ser entregue nesta quarta. O tema que ganhou muito espaço nas últimas semanas começa a ganhar adesão no Congresso, mas com algumas divergências ainda. Tanto o deputado Léo Prats, do Republicanos da Bahia, que vai elaborar o relatório final, como o presidente da comissão especial que trata do assunto, Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apostam em um conteúdo mais enxuto. A ideia é focar nos parâmetros principais: a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, o fim da escala 6x1 com 2 dias de folga por semana e sem mexer nos salários. O economista César Bergo lembra que é preciso debater alguns detalhes, principalmente sobre as atividades que funcionam de forma ininterrupta. Você tem várias atividades hoje no mercado de trabalho brasileiro que depende realmente de um horário. Por exemplo, supermercados. Tem que conversar para que não haja uma exploração do trabalho. Então, você baixa uma lei, você ingessa o mercado. Agora, esses setores que eu mencionei realmente vão ter grande dificuldade de adaptação, mas é possível. Utilização de tecnologia. Por exemplo, você já vai no supermercado hoje, você tem aquelas máquinas de autoatendimento, né? Então, a gente vê essa realidade em outros lugares no mundo. Por exemplo, banco. Você tem caixa ainda que faz serviço de caixa. Já tem o autoatendimento. Teoricamente, não haveria uma necessidade de ter o caixa lá. É uma questão que você, muitas vezes, só tem no Brasil. De acordo com pesquisa Quest divulgada no início da semana, 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1. Outros 22% se dizem contra a proposta. O economista Jorge Fernandes dos Santos Filho acredita que a produtividade pode melhorar com a redução da jornada e, assim, equilibrar os resultados. O primeiro ganho, ele é bem documentado, né? Menos fadiga tende a melhorar o bem-estar, né? Em alguns países desenvolvidos, o teste da redução da jornada de trabalho semanal, ele trouxe alguns benefícios em termos de produtividade, né? Então, como a jornada é menos desgastante, a tendência é reduzir aquilo que eu falei, o absenteísmo, né? As pessoas não comparecerem ao trabalho por algum problema. E melhorar a retenção, né? Turnover em alguns segmentos da economia, e isso diminui o custo de rotatividade. A oposição ao governo já admite aprovar a medida, mas quer um período de transição, e alguns parlamentares falam em até 10 anos. A preocupação é que os empresários tenham algum tipo de problema de adaptação. Entretanto, recentemente conversamos com a empresária Isabela Raposeiras, que atua no ramo do café. Ela já atua com escala 4x3 e vê benefícios. Com a escala 4x3, a gente conseguiu reduzir o indicador de mão de obra. Por quê? Porque a galera aumentou a produtividade, a galera trabalha mais descansada, mais ágil, mais gentil também com o cliente e erra menos. Então, a gente vende mais.
Nosso faturamento subiu 35% em 2025 e a gente implantou a escala em julho. O relatório que será apresentado nesta quarta tem votação prevista na comissão especial no próximo dia 26. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Oito horas e 19 minutos agora. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre criatividade, entre outras coisas, com a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão. Professora Lúcia Helena, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Grande satisfação novamente. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar com vocês. Maravilha, professora. Olha, a criatividade é uma dádiva. Eu queria que a senhora começasse justamente falando sobre isso, e daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes do grande evento que vai ter aqui em São Luís para recebê-la novamente, né? Para escutá-la, ouvi-la, falando agora sobre a origem disso tudo, né? De onde vem a coisa, essa dádiva, essa chama da criatividade para nós humanos? Na verdade, eu não acredito que a criatividade seja uma dádiva dada a alguns e a outros não. Eu acho que todo ser humano tem o potencial da criatividade. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, em relação à atenção, dizer, eu não sou uma pessoa dotada de atenção. E não existe. Depois de um treinamento, todos são dotados de atenção. Eu acredito que a criatividade é a mesma coisa. Acontece que a gente pensa que vai tirar a criatividade do mundo exterior, observando as coisas. No mundo exterior, a gente pega aquilo que já foi criado, aquilo que já foi feito, que os outros já pensaram, que os outros já elaboraram, e tem que ficar trabalhando sobre esse material viciado. A criatividade nasce muito do hábito da reflexão, do hábito da vida interior, do ser humano ter um tempo para si mesmo, de ter um tempo para refletir sobre as coisas da sua vida, sobre as coisas que a humanidade está vivendo, ou seja, ela vem muito mais de dentro do que de fora. Maravilha. Professora, a senhora falou nesse tempo, né? Esse tempo que ele é cada vez mais precioso e parece que com essa correria do dia a dia, né? Esse envolvimento tão grande com o trabalho, né? De uma maneira muito exploratória, né? Também as redes sociais que acabam captando essa nossa atenção também, juntando uma coisa com outra, com o trabalho. A gente tem cada vez menos tempo justamente para certos momentos, né? Momentos de observação, né? Ou do simples ócio. Esse ócio, ele também é necessário para a gente, justamente para a gente pensar essas coisas que, como a senhora falou, né? Que são importantes para a gente, para o nosso próprio reconhecimento também. Sim, Platão, que foi um grande filósofo do passado, ele falava dos divinos ócios. Se nós pegarmos a origem no latim da palavra ócio, vem de ótium, que se complementa com negotium. Ou seja, o ótium não era não fazer nada, era se dedicar às coisas da alma. E o negotium, se dedicar às coisas do corpo. Quando o homem não tem um tempo para se virar para dentro, quando ele se vira para fora, ele é medíocre. Ou seja, até nas coisas da sobrevivência, até nos empreendimentos que ele procura fazer, ele fica repetitivo, sem criatividade, superficial, copiando as soluções que todo mundo usa. Quando ele tem tempo para dedicar à alma, ele tira daí soluções inovadoras, disruptivas, coisas que ninguém pensou. Então, nós achamos que estamos ganhando tempo quando deixamos de fazer reflexão, quando deixamos de ter um tempo de vida interior. E, na verdade, estamos perdendo tempo. Estamos empobrecendo a nossa vida como um todo. É dessa vida interior que o ser humano vai tirar a capacidade de observar as coisas com um outro olhar, que é de onde vem a criatividade. Um olhar próprio seu, conhecer a sua identidade, saber quem ele é e a sua maneira de ver as coisas, que é independente e diferente da de qualquer outro ser humano.
Professora, justamente hoje a gente vive nessa correria, nessa coisa toda, cada vez mais recorrendo às tecnologias, né? E parece que a gente caminha, né? Muitos dizem, né, muitos especialistas falam que a gente caminha para essa uniformização, né, de pensamento das coisas, e é justamente onde está o perigo, coisa que a senhora acabou de dizer, que cada um de nós precisa ter, claro, uma coisa própria, porque nós temos, né, naturalmente, enfim, para botar para fora. E é um perigo esse caminho que a gente está tomando, né, de muita tecnologia, muita coisa, sem muito tempo para esse ócio, e também para essa uniformização, cada vez mais sermos e fazermos coisas iguais, sem diferença, sem certa disruptividade, digamos, com um termo, pegando esse termo de uma maneira positiva, né, de, enfim, ver outros movimentos, ver outras coisas, e contra a maré. Com certeza. Hoje está muito na moda uma corrente de pensamento, que é o estoicismo, e existe um pensador estoico, que é Marco Aurélio, que ele dizia: a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é um universo ímpar e irrepetível. Então, quando você vê dentro de uma sociedade as pessoas todas pensando igual, com as mesmas opiniões, com os mesmos ódios, com as mesmas rejeições, com as mesmas paixões, provavelmente só tem um pensando e o resto está clonando. Porque se todos estivessem pensando, ninguém seria igual a ninguém. E exatamente quando se complementam as diferenças é que você tem a beleza. Quando, por exemplo, você pega um belo quadro, são cores diferentes combinadas de maneira harmoniosa. Um quadro que tivesse uma cor só não teria beleza nenhuma. Uma bela música são notas diferentes, em diferentes escalas, que combinadas produzem a beleza. E nem o samba de uma nota só realmente tem uma nota só. O João Gilberto enganou a gente. Não é isso? Ou seja, da harmonia das diferenças vem a beleza social, a beleza individual. Só que quando não pensamos, somos pensados, somos vividos, somos até sentidos. Até os sentimentos hoje são coletivos. Ou seja, todo mundo odeia fulano, todo mundo ama ciclano. Isso não é natural. Isso não tem nada de individualidade. Corre o risco de a gente morrer sendo estranhos para nós mesmos. Verdade. Professora, a senhora falou essa coisa aí, me veio aqui à cabeça, e lembrando também, né, nessa correria também que a gente olha, vê, observa, enfim, vê entrevistas, vê coisa todas, informações, eu não vou me recordar agora, mas um pensamento, uma palavra de um grande artista, enfim, eu vou me lembrar, se eu ainda me lembrar, eu trago. Ele falando que hoje em dia as coisas são tão otimizadas, né, para serem o máximo de tudo, enfim, essa coisa, a perfeição, e acaba tendo pouca coisa, entre aspas, diferente ou até mesmo ruim, né, para se diferenciar uma coisa da outra e ter ali uma certa inovação. A coisa ela é tão mecânica, né, que se perde justamente a coisa de uma coisa criativa, né? A gente, você, a minha geração, a sua geração ainda pegou a coisa ali nos anos 60, 70, 80, com um tipo de entropia bem diferente do que é hoje, né? As coisas elas eram mais naturais, né? Você está falando de uma coisa de um resgate diminuído, né? Mas é uma coisa que é necessária, né? A naturalidade das coisas. As coisas hoje não caminham de maneira muito natural, professora. Por quê? Nós chegamos a uma época onde a tecnologia é o ponto fundamental de interesse e atenção do ser humano. Agora, o que eu acho curioso é que nós estamos exigindo cada vez maior perfeição das coisas e cada vez menos perfeição dos seres humanos. Então, da mesma maneira que eu quero o melhor carro de todos, que eu quero a melhor televisão de todas, o melhor telefone, eu deveria exigir de mim que eu fosse o melhor ser humano também. Ou seja, que eu tivesse valores, virtudes, sabedoria, originalidade, criatividade, que eu fosse eu mesmo, e não exijo isso. O homem, aliás, você sabe que a última pesquisa que foi feita, essa é a primeira geração que a inteligência baixou em relação à anterior. Tá? Então, nós estamos exigindo cada vez menos de nós mesmos. Ou seja, as coisas têm que ser perfeitas, mas eu posso ser medíocre? Nós viemos aqui para desenvolver a nós mesmos e não as coisas. A natureza não está precisando de nós para fazer coisas. Máquinas voadoras, ela sempre fez cometas, planetas, tudo voando. Máquinas super ágeis, ela fez a velocidade da luz.
ela precisa que a gente faça nós mesmos, porque isso ela não pode fazer sozinha. Então, se nós fazemos 1000 coisas e não construímos a nós mesmos, no fundo, não fizemos nada de válido. E diante da morte, às vezes, é que vamos ver isso. Que a nossa tecnologia não nos adianta nada. Adianta o que fizemos por nós mesmos, o que fizemos pela humanidade à nossa volta, o quanto crescemos como seres humanos. Isso é a única coisa de válida, que às vezes a gente vai descobrir tarde demais, lá diante das portas da morte. Professora, vamos falar agora do que vai acontecer aqui no dia 18 de junho, que vai ser lá no Multicenter Sebrae, recebendo você, né, filósofa, professora Lúcia Helena Galvão, para uma palestra, a palestra Criatividade, aquilo que só você pode trazer ao mundo. Essa é uma realização da Nova Acrópole São Luís, em parceria com a Calliope Palestrantes. Professora, qual a expectativa justamente sobre esse dia, né, o dia 18 de junho? O que eu pretendo é, da maneira como eu faço sempre, com uma linguagem simples, explicar para a pessoa o beabá da criatividade. Se você quer ser criativo, como você deve mudar a sua vida? Porque a vida como um todo tem que ser adaptada para ser um ser humano mais fértil, que daí nasçam coisas novas. Então, desde hábitos, desde a administração do tempo, o que você deve fazer se você quer ser um ser humano mais criativo? Tá? O que deve mudar na sua vida? Então, falar de todos os elementos, tanto internos quanto externos, os nossos hábitos, as nossas posições, os nossos hábitos de sermos donos da verdade, as nossas opiniões, ou seja, como a gente tem que se reposicionar, se você quer realmente se tornar uma pessoa capaz de ver o mundo de uma maneira diferente, e não um mero repetidor do que todo mundo vê, do que todo mundo pensa e do que todo mundo faz. Obrigado, muito obrigado mais uma vez, você aqui iluminando a gente aqui de São Luís, tá? A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão. A gente espera você, portanto, aqui, viu, professora? Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, muito obrigada a você e a todos os ouvintes. E a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. 8h32 agora. Muito bom escutar a professora Lúcia Helena, né? Que maravilha, que bacana. Olha, vamos trazer Borges de volta, Mayra Nogueira, agora para ele falar sobre o governo lançando aí um novo crédito para taxistas e motoristas de app, não é isso, Borges?
Adalberto, o governo federal lançou o programa Move Brasil Táxi Aplicativos. A proposta é facilitar a compra de carros novos para taxistas e também motoristas de transporte por aplicativo. A linha de crédito, ela vai ter 30 bilhões de reais disponíveis. Os veículos financiados, eles vão poder custar aí até 150 mil reais. Juros, prazos e carência ainda vão ser definidos pelo Conselho Monetário Nacional. O programa, ele quer renovar a frota do transporte de passageiros e a prioridade vai ser para carros mais econômicos e menos poluentes. Os modelos são os flex, híbridos e também os elétricos. Motoristas mulheres podem ter vantagens especiais, como juros menores, mais tempo para pagar e ainda crédito extra para equipamentos de segurança. Motoristas de aplicativo, eles precisam comprovar pelo menos um ano de cadastro, também 100 corridas na mesma plataforma. Já os taxistas, eles vão ter que apresentar licença ativa e situação fiscal regular. Os financiamentos, eles começam a ser liberados a partir de 19 de junho, 19 do mês que vem. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. São 8 horas e 34 minutos. Mayra Nogueira, está na hora do esporte. Vamos já trazer notícias do esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E começando, Mayra Nogueira, falando sobre a Vale e o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, né, que anunciaram no último final de semana uma parceria estratégica para impulsionar o esporte nacional. Por meio da parceria, a Vale visa descentralizar o esporte e incentivar as práticas esportivas em regiões além das capitais dos 5 estados onde opera, incluindo o Maranhão. Por aqui, a empresa tem como meta ajudar a iniciativa Perna Pra Que Te Quero, que é um projeto social voltado para comunidades quilombolas e pessoas com deficiência. Promove atividades de atletismo e corrida de rua. Além disso, a empresa pretende manter as 5 ECS, né, estações de conhecimento que promovem esporte, educação, cultura e cidadania. Uma das 5 está localizada na cidade de Arari, a 156 quilômetros da capital. Vale destacar que em 2025, no ano passado, a empresa investiu cerca de 190 milhões de reais em mais de 170 projetos. A parceria COB e Vale segue até os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Que legal. Continuando, o goleiro maranhense Bobô, que atua pelo time de futebol de areia do Sampaio Correia. Olha, ele vai concorrer na categoria de melhor goleiro de beach soccer do mundo, no Beach Soccer Stars 2025, organizado pela Beach Soccer Worldwide. Ele concorre com o italiano Leandro Casapieri e o português Pedro Mano. Em 2025, o maranhense foi campeão da Supercopa do Brasil de Beach Soccer pelo Tubarão e também foi vencedor da Copa do Mundo e da Copa América de Futebol de Areia pela Seleção Brasileira. Em 2024, conquistou a luva de ouro da Copa do Mundo de Beach Soccer. A premiação acontece quinta-feira, né, dia 21, amanhã, na Espanha. Olha só, Mayra Nogueira, para a gente finalizar o momento esportivo com a Federação Maranhense de Ginástica, que anunciou o Torneio Regional Nordeste de Ginástica Rítmica aqui em São Luís. O evento é voltado para atletas das categorias de base e rendimento da região Nordeste. Tem como objetivo impulsionar a ginástica no estado. Além disso, o evento classifica para o Torneio Nacional da modalidade. Pois é, a competição é uma realização da FEMAG em parceria com a CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica. O torneio começa na próxima terça, dia 26, no ginásio Georgiana Flieger, o Castelinho, né? Mayra Nogueira, a redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem agora um momento musical com Gilberto Mineiro. É isso aí, e ele traz hoje a criatividade, na verdade, né, do violonista costarriquenho André Sabório, não é isso, Gilberto?
Um dos mais destacados violonistas costarriquenhos de sua geração, Andrés Sabório começou a estudar violão em 96 e imediatamente decidiu dedicar seus estudos e a obra de sua vida inteiramente à música das Américas. Em 2009, Andrés formou o Andrés Sabório Trio, com o baixista Luiz Álvaro Zamora e o percussionista Ivan Barqueiro. Que tal uma viagem pela pesquisa de ritmos americanos nos acordes afinadíssimos do Andrés Sabório Trio, na faixa Som, pesquisa sobre o ritmo cubano. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. A gente finaliza a versão de hoje, né? A edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, agradecendo a todos que compareceram aqui com a gente. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Hoje é quarta-feira, é dia de saúde. Fale com o especialista já em seguida, tá? A gente volta amanhã, portanto, com mais informações no Jornal Rádio Universidade. E Mayra Nogueira, daqui a pouquinho, às 9 horas, com Manhã 106. Até amanhã.